William, antes de tudo, eu queria que você fizesse um juramento aqui de falar com clubismo, somente com clubismo e nada além do clubismo. Amém. E com a Isso mão aí. esquerda, ainda que eu sou canhoto também. Ah, boa. Ah, todo canhoto é bom, né? Nunca vi o canhotinho ruim. Mas bom. Will, eu queria saber primeiro, assim, alguma lembrança sua de infância que você queira e possa compartilhar com a gente aí? Conte Cara, algo para nós. assim, de bate-pronto, que eu lembro, assim, que você falou de autodidata, a galera também, alguns me conhecem também pelo canal do YouTube que eu tinha também, tá Muito bem pausado aí, tá? lembrado. Vou deixar o link aqui do Obrigado, B0. canal. Você chama de B0 ou B0 TV? Como que você costuma chamar É seu canal? B0 TV, B0 TV, perfeito. que tem a ver com Bezerra e tem a ver com Sub-Zero. Ah, não tinha sacado Ah, essa daí, não. Não mano, tinha sacado essa, trocadalhos não. do Carilho, né? Trocadalhos do Carilho. Cara, porque assim, você falou aí que eu sou autodidata e tal, cara, fui perceber isso aí depois, e uma coisa que me ajudou muito foram os videogames, né? Videogame me ajudou principalmente ali nos anos 90, eu tive ali um Super Nintendo, né? E eu não sabia nada em inglês. E eu fui perguntar pro meu pai, senhor Milton, o meu taço olhou pra minha cara e falou, eu tenho Então, lá a cara de quem vai saber que raios que é Start Options, eu não sei, ó, tem um dicionário aí, você se vira. Eu peguei um dicionário Collins dos anos 50, não sei quem, alguém deu pro meu pai, e ali eu comecei a aprender, cara, um pouco de inglês, aí depois alguns jogos eram em espanhol, alguns jogos em japonês, eu aprendi katakana também, que é aquele alfabeto para nomes estrangeiros, né? Então, a galera fala que videogame prejudica a cabeça do ser humano, né? Depende de como você usa, né? Então, me ajudou bastante, fui muito grato ao meu pai lá. Você também é do mesmo bairro que eu, né? A gente ali no extremo sul da zona sul de São Paulo. Não era muito fácil os estudos, não era muito fácil os acessos, hoje está muito mais fácil, mas naquela época a gente tinha que se pegar o que a gente tinha, e essa é uma lembrança boa que eu tenho de a gente sempre tentar se virar, né? Usando ali o que a gente tinha, fazendo o nosso melhor com o que a gente tem, até que a gente consiga ter melhor, como você diz, melhores ferramentas para fazer melhor ainda, já dizia a grande Cortella, né? Então, acho uma lembrança boa que eu tenho aí do começo aí de futebol, videogame, idiomas, foi tentando meter as caras aí, tentando fazer, tentando aprender sozinho. cara, você falou isso aí, eu consegui visualizar. Quem sabe, para quem não sabe, né? Eu te conheci através do seu irmão, porque eu estudava com o Thiago, estudei com o Thiago a minha vida inteira, e muitas vezes, Desculpa, tá? Eu lamento muito, tá? Mas fazer o quê? me acostumei. Para sua casa, né? E aí chegava lá, você estava traduzindo o Win Eleven lá do japonês Nossa, e tal. meu E, Deus. e era através disso que eu conseguia chegar em casa e jogar, porque você tinha feito a tradução pra gente, conseguiu, sabia o que era o menu, o que era isso, e aí com o tempo a Memory gente ia card. decorando e fazendo. Então, você conseguiu ajudar a gente também, e certamente o seu irmão. Que E bom, cara. Eu muitos não dos sabia meus dessa, não, gostos, cara. e muitos dos meus gostos, assim, foi um pouco por conviver muito na sua casa, né? Porque eu ia lá e aí você tava, Mortal Kombat, ia lá, era o Win Eleven, aí tava lá, você escutava AC/DC, aí ia lá, você falava de basquete. Então, tudo que eu gosto de acompanhar um pouco, tem um pouquinho de referência lá da casa do seu Milton. Que bom, cara. Bem Que legal bacana. saber. E ele vai gostar muito, que ele tá assistindo aí. Ele vai gostar muito de Ah, um saber, cara. Ali, abraço pro Milton aí, o o meu eterno taço, hein? Milton. Eterno. William, você já contou algo assim que é uma curiosidade bem diferente, uma habilidade bem diferente, mas para quem te conhece não é muito novidade. A gente que conviveu com você, a gente sabe disso. Tem alguma habilidade assim que você tenha que é bem diferente, assim, pô, você fala assim, putz, o Rui, por exemplo, no programa passado falou, eu sei fazer malabares, algo que ninguém imagina. Você tem alguma habilidade assim, que é desconhecido, até para quem é mais próximo de você? Cara, eu tenho a habilidade de mudar a minha voz quando eu tô falando algum idioma. Então não parece que eu tô falando. Não parece que o William tá falando. Tipo, eu consigo mudar o acento. Então, por exemplo, se eu vou falar espanhol argentino, eu falo que nem um argentino. Se eu for falar Você inglês assume uma nova britânico, personalidade. sí, totalmente, boludo. Yo hablo de una manera distinta. Mira, ¿te parece que estoy hablando así, distinto como uma hinchada de Corinthians, né? Aí muda, até a voz muda um pouco e a personalidade. Uhum. Essa é uma curiosidade e talvez uma outra curiosidade, assim, cara, você me pegou, cara. Bom, eu sou um cara que tem muito toque. Eu tenho um toque, Certo. cara, algumas coisas. Eu gosto das coisas, vocês podem ver aqui atrás, ó, tudo ordenadinho, Alinhadinho, tudo no nível, alinhadinho, tudo no prumo, como diziam, né? tudo no prumo. E eu gosto dessas coisas assim, minhas camisas aqui de time, tá tudo
de seleções, né, que eu não sou time só o Corinthians, então de seleções ela é por cor, os livros são por edições, por temas, é uma curiosidade, assim, e eu calculo o tempo por Copa do Mundo. Então se alguém fala para mim assim, pô, isso aí vai ser em 2035, eu falei, puta, mais 2 Copas então, 2026, Essa é 2030, bacana. aí, mais 3 no caso, 2034, alguém fala, fulano nasceu em 2000, eu falei, caramba, ele pegou 6 Copas. Caraca, essa daí é... E aí você já desenvolveu isso suficiente para ter assim de bate-pronto ou você ainda para pensar? Algumas sim, você já decora, mas assim, é cultura inútil, isso não serve para nada. Que isso, serve Mas para você que tá entreter o assistindo aí, quer povo. chegar na morena, às vezes isso pode ajudar vocês, viu? Pois é, principalmente se ela for fã de futebol aí. Vai que você Você conhece tá aí conseguindo algum... acompanhar alguma coisa do Mundial de Clubes aí? Cara, como não tem o Corinthians, a minha preocupação é quase zero. Eu só quero uma Aham, coisa, que aquele time verde nem passe da primeira fase e que a piada certo. continue, porque não tem, 51 é pinga, né? Ah, Mas isso aí mas não, assim, os muito difícil. resultados que eu tô vendo, olha, o Carlos Alberto lá não tava tão errado não, é capaz dos caras não jogar a Série B mesmo, viu? Cara, um amigo meu me mandou isso hoje de mensagem, ele falou, parece que, não sei não, se um desses europeus jogar a Libertadores aqui, com a pressão que é, eu falei, os caras também estão em férias, né, lá, botaram os caras pra jogar nas férias e tal, e Mais eles ou não têm menos. Você pegar tanto o interesse. Flamengo, por exemplo, o Flamengo jogou 70 jogos, cara, no mesmo período. Sim, mas aí ele fez pré-temporada 6 meses atrás, né? Ele tá chegando no auge físico dele agora. Os caras tá no limite deles, né? Não na Mas aí, quantidade de jogo, contesto. conteste. Os times europeus rodam muito mais o elenco que o time Sim, brasileiro. sim, O perfeito, Brasil, você joga com perfeito, time reserva lá, o Flamengo, os caras vão meter a porrada neles. Tanto que o perfeito. Felipe Luiz quase apanhou no Campeonato Carioca por causa disso. Mano, é uma cultura que eu gostaria que pegasse aqui. Eu adoraria que pegasse, inclusive Mas será que você, o. no seu Corinthians, você ia querer isso? Isso que é Então, o... isso talvez obrigasse a você ter um elenco qualificado, não só os 11 bons, Também, isso é um bom ponto. entendeu? Bom ponto. E, E talvez se transferirem ele para a quantidade de jogos aqui, eles também estariam todos estourados, que nem os nossos jogadores aqui, porque é surreal. E ainda Não, trazem sem falar mais as viagens. A gente faz viagens muito mais. Você pega o Fortaleza. continentais. O Fortaleza, por exemplo, eu sempre falei isso com a galera. O regulamento também, regulamento não, desculpa, a tabela dos campeonatos brasileiros são injustas com o pessoal do Nordeste, por exemplo. E também com quem acabou de subir da Série B. Então, por exemplo, o cara lá, você pega lá o Mirassol. O Mirassol começa jogando, já pegou o Corinthians, já pegou o São Paulo, tipo, em menos de 10 rodadas ele já pegou os pica, os times mais difíceis e vai ter que fazer viagens longas. Tipo, pega o Fortaleza pega o Juventude, lá em Caxias, aí volta, joga em casa contra o Bahia, depois tem que sair para Belo Horizonte. Cara, aí o Corinthians pegou o Bragantino, em Bragança, fez um clássico contra o Palmeiras e vai a Curitiba, por exemplo, enfrentar o Atlético Paranaense. Cara, tudo bem, Will. Que culpa o Corinthians tem se ele tá nos grandes centros? Ok, mas dá para arrumar a tabela de uma forma que você otimize. Hoje tem agora 5 times do Nordeste. Dá para tentar otimizar isso na Uhum. Série A. Mas isso assim, é um ponto que Você talvez... acha que fazer, tipo, dividir por quadrantes ou divisões que nem é feito na NFL, por exemplo, seria uma opção? Porque aí você joga principalmente com os Mais ou menos. jogadores ali da sua divisão, aí você sai para enfrentar alguns de outra divisão Já também, pensei para não nisso. ficar tão. Eu já pensei nisso, mas não funciona, porque 80% do Campeonato Brasileiro tá no Sudeste. Tá do meio para baixo, certo? Aí vai ficar muito... tipo, o Fortaleza vai sempre chegar. Porque hoje ele tá com o elenco, não tá tão bem, né? Uhum. No dia que a gente tá gravando aqui, eu sei que é ao vivo, mas no dia que tá indo no ar aqui, eu acho que eu iria mais isso para as divisões inferiores. Eu sou a favor de uma quinta divisão. Uma quinta divisão bem regionalizada, em que o time tem uma divisão estável. Porque o cara tá na série D, a Portuguesa, por exemplo. Se a Portuguesa cair na primeira fase agora, ela tem que lutar e remar tudo de novo no Campeonato Paulista para ela conseguir uma vaga. Então, assim, ela não tem um calendário fixo, senão ela perdeu 6 meses. Então, para ter esse tipo de visão que você falou, que vai otimizar os custos, aí eu acho que seria interessante aí ter por regiões ali, todo ano, uma quinta divisão, por exemplo. São sempre opções, né? O que me deixa assim mais frustrado com tudo é que assim você tem algumas ideias, eu tenho algumas ideias, centenas de milhares de brasileiros têm outras ideias, só que assim nada é tentado, pelo menos. Beleza, vamos tentar aqui, se não der certo a gente volta para aqui. Parece assim, do jeito que tá, parece que tá bom e assim é todo ano reclama do calendário, reclama dos jogos, reclama da viagem, reclama não sei o quê, mas nunca sentam para tentar algo diferente, né? Então E fica também difícil os clubes também. têm culpa, né, cara? Porque eles assinam o Muita, regulamento.
Muita. Eles assinam o regulamento. Então, quando o cara chega agora no final e reclama, meus jogadores foram convocados, fulano mudou, teve mando de campo, o cara mudou. Porque, por exemplo, o Vasco enfrentou o Palmeiras em Brasília. Não é justo com o Santos, que enfrentou o Vasco em São Januário. O que aconteceu? O Santos perdeu, o Vasco perdeu pro Palmeiras. Por quê? Porque não é São Januário, não tem um sapão. Pô, Will, mas cara, não, mas veja bem, os caras têm que ganhar um dinheiro também. Eu falei, tá, então manda tudo em Brasília, então. Não é justo, porque quem vai virar o turno vai enfrentar o Vasco em São Januário, não vai enfrentar ele em Brasília como o Palmeiras, entendeu? Mas assim, tá no regulamento, é só você falar e lá falar, não pode ter venda de mando. E principalmente dos times grandes, né? Problemas. Opa, tá de volta aí. Opa, voltamos. Foi tá conseguindo me ouvir? Agora eu tô te ouvindo. A CBF tentando quebrar essa live. Não vai quebrar. Sempre a CBF, não tem jeito. Não vai, não. Will, a gente entrou aí, falou um pouco de NFL, e aí, concentrando aqui um pouco mais no seu perfil, que outros esportes, assim, você gosta de acompanhar, assim, ou se você ainda acompanha, né? Eu lembro que você acompanhava bastante alguns esportes fora o futebol, mas muitas águas passaram de lá para cá. Você acompanha mais ainda esportes além do futebol? Cara, eu era muito fanático na Fórmula 1 e NBA. NBA eu ainda acompanho, né? Antes que venha algum palestrinha falar, só porque não tem brasileiro ele não tá vendo mais. Não é isso, meu amigo, porque agora eu trabalho. Eu sou casado, o final de semana não é todo final de semana que você consegue acordar às 9 da manhã no domingo para ver isso, ou de madrugada para ver o GP de Suzuka. E também deu uma baixada para mim, cara, foi quando teve aquela cena do Felipe Massa com o Fernando Alonso, de Alonso is more fast than you, tipo, o cara tá mais rápido que você, o cara tem que deixar passar. Aí eu fico pensando na época, assim, Prost, Senna, Nigel Mansell, Piquet, esses caras iam sair na mão. Jamais aceitariam. Até aceitariam, mas depois saiu na mão no box, tá ligado? Não sei se aceitariam, na verdade. Então, assim, aí eu dei uma... não sei se aceitariam ou não. Eu dei uma quebrada, mas eu gostava muito de Fórmula 1 e NBA eu ainda acompanho, cara. NBA eu ainda acompanho, por mais que eu ainda acho que a NBA hoje em dia ela é menos contato, ela é muito jogo de 3 pontos, mas ainda assim tem uma certa diversão. A NBA eu ainda acompanho ainda, não a pé e passo, mas acompanho bastante, sim. Então, ok, você continua aí com Fórmula 1 e basquete, e aí pensando assim, em outros esportes em geral também, tá? Não só esses que você citou, e vamos excluir o futebol. Tem três atletas, personalidades, se você quiser chamar de ídolos, assim, você tem algumas referências fora do futebol? Você pode citar 3, pelo menos, pra gente? Fora de futebol, pode ser basquete, Fórmula 1, essas coisas? Cara, tênis de mesa, peão, bolinha de gude, o que você quiser aí. É na badminton, né? Abraço pro pessoal da sinuca, do Rui Chapéu. O Baianinho de Mauá. Abraço pro Renan, né? Renan Velho aí de Mauá. Abraço por ele também. Ele deixou um comentário aqui pra você. Ele mandou vai Corinthians aqui. Esse William é um cara diferenciado. Ixi, mais um que eu tenho que passar o Pix aí, meu Deus. Tem que ver se a conta bancária vai dar até o final da live, né? A gente paga com um abraço. Cara, tem um cara que me fez sofrer muito, cara, nos anos 90, que aí todo mundo conhece, que é o Michael Jordan. Acho que o Jordan é espetacular dentro e fora das quadras, porque ele é humano, ele não é 100%, ele erra. A série dele, Last Dance, A Última Dança, eu super recomendo lá na plataforma vermelhinha. Muito boa série, porque mostra o lado humano dele também, todos os seus defeitos, e ele não foi um cara perfeito em tudo, mas um cara muito, assim, um cara que sempre persistiu muito nas coisas dele, né? Aí, Fórmula 1, a galera esquece um pouco, né, cara? Tem muito meme, mas o Barrichello foi um cara espetacular. Cara, assim, não é a parte do programa, talvez acho que nem esteja nas perguntas que a gente tem no final do programa, mas Barrichello versus Massa, para mim o Barrichello foi muito, assim, mas muito mais piloto, muito mais piloto, velho, e desmerecem muito o Barrichello. É que o Barrichello, cara, puta, cara, na hora, é que assim, o Barrichello teve uma gestão de carreira não tão boa, porque ele teve a oportunidade de sair, se não me engano, da Jordan para McLaren. O pai dele falou para segurar um pouco o BO, isso em 97, 98. Ele poderia ter sido no lugar do Coulthard, né, para correr com o Mika Hakkinen, né? Então ele seria uma sombra muito maior do que ele foi com o Schumacher, que o Schumacher era praticamente dono da Ferrari. Tinha um carro melhor, e o Barrichello ficou anos atrás só do Michael Schumacher, cara, que é um dos maiores de todos os tempos, né?
O Massa tem seus méritos também, não é um piloto também qualquer, mas, mano, Sim, não dá pra comparar, cara. Não é escolher um, não é desmerecer ou diminuir o outro, né? Não é porque eu gosto, sei lá, de fulano que eu odeio o Beltrano, não é? Também não odeio o cara, mas se eu tivesse uma equipe e o meu melhor carro, eu tenho que escolher um dos dois, não, meu piloto número 1 vai ser o Barrichello, o piloto número 2 pode ser o Massa, mas o 1 é o Barrichello, cara. Mas os memes estão aí, né, cara? Teve gente que falava que ele tinha uma estrela, né? O problema é que quando ele sentava no cockpit, ele sentava em cima da estrela, as ideias, cara. Essa eu nunca ouvi, não. Os memes da época. Foram ótimas escolhas aí. E aí, aproveitar o gancho que você puxou aí do Last Dance, a próxima parte aqui pede para você citar uma banda ou cantor preferido, um filme e uma série ou seriado, caso você assista. Deixa aí sugestão. As suas preferidas, não precisa ser necessariamente uma sugestão, tá? Cara, porque eu sou cinéfilo também. Então, sou viciado em cinema, gosto muito de filme, todos os tipos de filme. Então, eu conseguiria conversar com você aqui horas sobre qualquer, sei lá, vamos falar só sobre drama, só sobre suspense, só sobre ação, sobre terror. Mano, a gente vai ficar falando aqui tudo. Banda, cara, na verdade, todo mundo sabe que eu gosto do AC/DC, né? Das duas fases do AC/DC, como diz os caras. Mas eu acho que eu vou sugerir, talvez, se você me permite, uma banda nova e uma banda mais antiga. Então, para quem não conhece banda antiga, qualquer uma com o cantor Ronnie James Dio, né? O Dio, que foi do Rainbow, chegou da fase do Black Sabbath, depois ele teve carreira solo. Acho que ele é o Freddie Mercury do heavy metal. Acho que vale a pena conferir, quem gosta de questão de voz. E uma banda mais nova, aí dá pra citar duas, que é Airborne ou a banda Accept, as duas com A. São bandas meio que novas, que não é muito conhecido do grande público, que talvez o pessoal possa curtir. Série, cara, mano, eu também gosto de série, mas eu sou um cara que eu não consigo assistir, tipo, 2 capítulos no mesmo dia. Eu não sei maratonar, não consigo maratonar. Eu tô fraco. Eu assisto um capítulo no dia, mas tem muita série. Eu tô assistindo uma nesse momento chamado The Handmaid's Tale, né, que é o Conto de Aia, que é uma série muito boa, tá me surpreendendo, não é uma série tão... É de 2018, é uma série muito boa, meio chocante, assim, mas eu recomendaria Breaking Bad. Breaking Bad. Foi recomendado já aqui, e eu já entrei numa polêmica, porque eu falei que provavelmente assisti Breaking Bad errado. Não porque eu tenha achado ruim, mas porque eu não tenho achado a melhor de todos os tempos, que nem a maioria do pessoal. Você terminou ela? Terminei. Eu assisti praticamente maratonada. Os 4 primeiros episódios é uma merda. Você tem que dar uma chance. Não, então, eu assisti ela toda maratonada, assim, assisti vários episódios no dia, eu terminei muito rápido ela, porque fizeram um hype muito grande. E talvez eu fui, assim, com a expectativa muito alta. Eu peguei fora do hype. Aí eu fui com a expectativa muito alta, e aí talvez não correspondeu à minha expectativa, mas eu já falei pra todo mundo, falei assim, não, eu vou dar uma segunda chance ainda pra ela, eu vou assistir com calma. Então, não veja Breaking Bad, então veja The Boys. The Boys. Tá The bom, Boys. Me recomendaram também, mas ainda não assisti The Boys. The Boys, cara. Não, Breaking Bad The Boys é mais fácil de você gostar ou não. É o seguinte, 10 minutos de série. Se em 10 minutos você não gostar de The Boys, desiste. Desiste, porque vai ser aquilo, cara. E mano, é espetacular. A minha esposa, ela não gosta de filme, de coisa de ação, coisa de sanguinolência, mas ela pirou, ela falou, meu Deus, eu falei, pois é. É sem noção. É meio pesado, né, pra assistir com criança, né, mas é bem legal. E aí você falou de um filme, né, cara? É um filme, assim, que você goste, você já citou aí as bandas, os seriados, um filme aí, assim, quando você fala assim, puta, esse filme é um dos primeiros sempre que vem na sua cabeça. Cara, filme dá pra citar por tipo dá pra citar por tipo, cara, dá pra citar um de suspense, um de terror, não sei o quê, mas eu acho que você pode pegar um dos anos 90, talvez, que eu gosto bastante, talvez, aqui. Tem um que a galera meio que vai chorar, né, que é A Espera de um Milagre, né, que é o Green Line, em inglês. Esse é muito bom. Poderoso Chefão, toda a trilogia também é espetacular. The Goodfellas, Os Bons Companheiros também, mas acho que um que pode sintetizar, assim, que acho que lembra mais infância pra mim, é o Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Cara, que ótima escolha. Esse aí é do começo ao fim. E se alguém reclamar, eu vou mandar mais um, que é o Predador de 87, com o Arnold Schwarzenegger. Pronto, os dois, você tá com a testosterona baixa? Assiste um desses dois filmes que vai melhorar, com certeza, e vai no médico depois. Cara, Exterminador é uma ótima escolha, assim, não só pelo filme, porque os outros filmes que você citou também são excelentes, mas eu acho, assim, que muita gente, quando recebe essa pergunta, de primeiro vem Poderoso Chefão, A Espera de um Milagre, sempre estão, e o Exterminador não deve nada para esses filmes, e talvez não vai ser tão lembrado, assim, quando fizer essa pergunta. Então é um excelente nome.
E você sabe que Exterminador do Futuro 2 tem uma coisa interessante, porque ele é a única continuação que é tão boa ou melhor que o primeiro. Aí eu vou te entrevistar. Me fale um filme que o número 2 é melhor ou igual ao número 1. Eu tenho de bate-pronto, que é Velozes e Furiosos. O 2 é muito melhor que o 1. Eu não conheço, eu não assisti, cara, Velozes e Furiosos. Sim. Talvez. Não, sem problema. Talvez não te agrade o gênero, mas o segundo filme dentro da franquia é espetacular. Não vai virar um clássico nem. Hã? Não, eu parei quando. Mas e aí mais? Quando. Não entendi. Você falou pra eu falar outra sequência? Não, diga assim, outro filme. Assim, Exterminador do Futuro, Velozes e Furiosos. Aí tem que puxar na cabeça muito, cara, tem que pensar. Esse eu tinha de bate-pronto, porque a gente falou no programa com o Lucas, que foi a escolha dele, e aí eu concordei com ele, e a gente meio que chegou nesse senso comum. Difícil, o Emerson Ferreira, que é o nosso amigo aqui dos craques da voz, colocou aqui, o Mais Velozes, Mais Furiosos, que é esse, o 2, é o melhor, e é disparado. Bom, eu sigo vocês, então. Dentro da franquia. Eu gosto do Vin Diesel, tá? Eu gosto do Vin Diesel, eu gosto muito daquele filme A Batalha de Riddick. Acho muito bom. Que é o Eclipse Mortal, né? O primeiro, né? O Eclipse Mortal é muito bom, cara, o filme com ele. Will, seguindo nessa dinâmica de tentar te conhecer, entender sua cabeça um pouco melhor, deixa uma sugestão de música aí pro pessoal que tá assistindo, e aí fica a seu critério, se você quiser dizer uma música muito popular, ou preferir dizer uma música assim, desconhecida do público geral, pode deixar uma sugestão, e depois você me traz Não, vamos nessa daqui, porque eu sei que você vai discorrer e eu trago a próxima aqui pra não ficar embolada. Tá, só pra galera não achar que eu sou só do heavy metal, né? Tem uma música chamada Fly By Night, do Rush, do CD de 74, eu acho. É uma música de rock progressivo. Certo. É uma música bem gostosinha pra você ouvir, indo pro trampo, pra você Fly By Night. Fly By Night. Ok, fica aí a sugestão do William. Aí agora, ainda mais ou menos dentro desse tema, eu queria que você citasse assim, ou um trecho de uma música, ou um trecho, uma frase de um filme que você gosta, assim, para deixar uma mensagem pessoal e a gente fechar essa primeira parte do programa. Aí eu vou mexer com o coração de muito marmanjo, cara, que é o Rock 6. Rock 6, a cena do Sylvester Stallone, né, o Rock Balboa, no lado de fora do restaurante, falando com o filho dele, que o filho dele fala assim, você não tem vergonha, não? As pessoas vão ficar me humilhando. Aí ele fala, cara, eu acho que eu falei com você, acho que eu tratei você muito bom, você cabia na palma da minha mão. Ninguém vai bater tão forte em você quanto a vida. Não basta, a questão não é o quanto que você revida, é o quanto que você apanha e você continua em pé e você continua andando. É o quanto você apanha e quanto você consegue continuar. E a galera zoa muito o Sylvester Stallone, e ele é muito bom em texto, cara. O texto do Sylvester Stallone é muito bom. E esse filme não é tão bom dentro de toda a franquia, mas, cara, essa cena dele discutindo com o filho na chuva, lá de fora, ele mais velho, dando esse chacoalhão, ainda mais nos dias de hoje, 2025, que a galera gosta de colocar culpado, eu não fiz isso por causa de você, por causa de você, por causa de você. Cara, é espetacular, mostra quanto que resiliência é importante. Não importa o seu grau ou sua cultura.